Silvio Nagis do outro lado, esse é o BIM Corporativo, eu sou Abramo. Eu sou o Chapoca. E eu sou o Salomão. E nessa semana eu ferrei os meus colegas. Eu ferrei meus colegas, eu não percebi que tinha dado a hora de gravar o BIM, então nós estamos gravando 10h30 do nosso. 13h33. Mas eu tô de férias. Vocês eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu neste momento eu tô de E você férias. sabe que esse é o melhor sinal, né, quando você tá de É, férias, esquece a hora, esquece o dia, puta esquece a cara, senha do esqueci a hora computador, completamente. é porque as férias estão funcionando. Você tá com a cara até mais leve, cara, É que eu tô mais dormindo 13 horas limpa. por dia, velho. Eu tô assim, impossível tanto que eu tô dormindo, vocês não têm ideia não. Na Ô mesma turma, cama. e nesta semana, já que a gente tá falando das minhas férias, vamos falar do provavelmente o cara que representou melhor o filho da puta de escritório. Hoje nós vamos fazer um episódio focado em Steve Jobs, Eu certo? discordo, Você discorda? Calma, antes de discordo. você discordar, deixa eu só explicar pra audiência o que que a gente vai começar a fazer esse ano, porque a gente decidiu que nós vamos ter uma linha no BIM corporativo que a gente está chamando de biografias. Então a ideia é que a gente discuta histórias, de algumas personalidades, de algumas pessoas que possam gerar discussões interessantes. A gente conta a história delas enquanto a gente discute os temas, e, e aí nesse caminho a gente gera discussões interessantes, e o primeiro episódio tinha que ser Steve Jobs, porque tanto o Chapoca como o Salomão são 2 lambe-bola do Steve Jobs e da Apple. Então, a gente vai ter que vir aqui, e eu naturalmente sou um crítico contumaz do Steve Jobs, então a gente vai vir aqui e começar a discussão. Você discorda do quê, Salomão? Só pra gente começar. Cara, eu acho que ele assim, vamos por pontos. Eu acho que tem vários pontos da trajetória do Steve Jobs que são interessantes, inclusive que ser estudadas. Tanto no conceito da genialidade, tanto também no conceito do que não fazer, né. Uhum. Que ele era uma pessoa de trato muito difícil, isso tem várias comprovações e depoimentos que contam isso. Ao mesmo tempo, cara, ele é um cara que realmente movimentou o mercado. Se você parar para pensar muito friamente, eh, sei lá, Bill Gates e Steve Jobs foram as pessoas que mais fizeram uma mudança no nosso dia a dia nos últimos anos. Vamos lá, se a gente está aqui fazendo esse podcast num computador, se Nossa, eu você tem na discordo. sua mão um Tá. smartphone, Sei. isso se deve muito ao próprio Steve Jobs, a gente sabe disso, Não, né. não, 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 não. Sim, sim, Não, então espera quem aí, não, nasceu então com não, vamos então lá, espera aí. Não, não, então vamos. vamos fazer direito esse negócio aqui, vamos fazer direito esse negócio aqui. Ó, Steve Jobs, primeiro, muita gente não sabe, Steve Jobs foi adotado, certo? Pra quem já leu a biografia dele, pra quem já assistiu, ele foi Uhum. adotado. E diz que foi adotado, muito bem adotado, foi muito bem criado pela família, mas muita gente diz que parte da desconexão com a realidade, e com as pessoas que ele tinha em alguma medida, voltava a esse momento. Eu acho que é uma banalidade falar um negócio desse sem Nunca conhecer a saberemos. psique do cara, mas assim, vale saber que ele foi adotado, muito bem adotado, cresceu ali, eh eh, com uma família que, né, que era bacana, foi uma família que, né, que levou bem a vida dele de uma forma geral, e ele já era meio um gênio na época da escola, e ele cai na faculdade, e é quando nasce a ideia da Apple, né. O engenheiro é o Steve Wozniak, na verdade, né. O Steve Jobs nunca foi o cara do código e da engenharia, não que ele não soubesse fazer, mas ele não era esse cara, né. Ele era um cara, ele foi mais vendedor e criador, editor da ideia, do que o criador do Ele negócio era mesmo, vamos lá, né. ele era um Ora, impulsionador. estamos falando mais de um comercial do que de um desenvolvedor de produto. Vamos lá, ele Bem era um mais, no impulsionador, começo. ele É. bancava algumas coisas e ele impulsionava, o trabalho inclusive de outras pessoas que se cercavam ele, o trabalho de outros gênios que cercavam ele. Eu acho que o grande ponto do Steve Jobs não era que ele era um bom gestor, talvez até não um bom líder, mas eu acho que é unânime aqui dizer que ele era um bom impulsionador de equipes. É, Para o bem ou para o mal, né, mas era. assim, aí a gente já nesse momento, né, ele junta alguns gênios ali de tecnologia, e já começa a trabalhar ali na primeira ideia no
no computador dele de cara, e a Apple nasce daí, né, a Apple vem dos computadores, então é daí que ele vem. E e a verdade é que ele não é que ele criava produto, né, ele criava critérios, vai. Ele criava, assim, conceitos do que deveriam ser o produto e de como ele deveria parecer, né. E ele é um cara que tá na mesma, ele tá na mesma raia, né, e do mesmo lado, assim, do Bill Gates. Então os 2 são sempre comparados, né, porque a carreira dos 2 foi muito, paralela, em algum momento elas se cruzam, em alguns momentos elas se É, cruzam, né. por muitos momentos eles passam a ser adversários, né. É, Passa a existir uma concorrência entre os 2, amizade, concorrência, fica aquela coisa um contra o outro, né, de mídia também, e por razões óbvias, né. e que o Bill Gates ganha longe, né. Uma concorrência que o Bill Gates ganha longe, né. Assim, de certa forma, sim, de certa forma sim. Pelo menos na primeira fase, no primeiro round, sem dúvida, né. Assim, ganha, no geral Primeiro ganha, round? Em mas todos no os rounds ele primeiro tá round vivo. claramente. Ele tá Mas no vivo pra gastar os bilhões dele. não, mas vamos falar de trabalho. É. Agora, eu acho que ele não foi só um cara que revolucionou as questões tecnológicas, mas ele foi um cara que, sem dúvida nenhuma, revolucionou o marketing, a forma de fazer venda. Então, existem histórias dele e estratégias que vieram dele, e não só do time dele, que são sensacionais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O tal do comercial da Apple no Super Bowl, da mulher correndo e atirando o machado do nós contra eles, do conceito nós contra a sociedade, pense diferente, que é genial e foi inteiro criado por ele, escrito por ele e narrado por ele. Eu vou dar um outro exemplo, a forma de fazer a apresentação e de apresentar um produto, cara. Ah, Imagina que o Salomão. cara Ah, velho. a gente estava discutindo isso outro dia. Imagina que o cara lança um computador, um iPad, dentro do envelope, pega o negócio e tira do envelope e a plateia vai à loucura. Ou que ele lança um iPhone juntando várias ideias que já existiam, e ele sabia apresentar isso muito bem, cara. Isso faz toda a diferença para uma venda, quando você tem acionista, quando você tem mídia, quando você tem gente falando do lançamento, isso é muito precioso. É, eu concordo, mas a revolução dele, na verdade, era pegar coisas que já existiam e fazer elas ficarem mais interessantes e mais funcionais. Será? É, nossa, pra caramba, cara, pra caramba. Será que em todos os casos? Vamos lá, iPod, beleza, o iPhone, ok. Por exemplo, quem criou o mouse foi a Apple. Não, aí é Não, Foi? foi a aí, tá vendo? Xerox. Tô Olha errado? só, Xerox. olha aí, é isso que eu tô dizendo, não foi a Apple. E aí a gente entrega para o Steve Ah, Jobs um tanto de ca coisa que não foi ele, cara, cara. não, quem que foi então? A Xerox. O E ele mouse foi viu O desenvolvido pela mouse? Xerox. e ele Tem uma viu isso confusão e aí falou nessa assim: história. "Porra, isso é bom pra E caramba, vou fazer", e fez melhor, isso é mas na verdade, ele verdade era bom. quem rouba a ideia do mouse não é nem o Steve Jobs, é o Bill Gates. Quando ele vai É, de criar o verdade, é Windows, fato. e ele É. cria uma interface que não é o DOS, é uma interface de janelas, e ele cria o Windows. Mas assim, no final das contas, pra mim, a grande questão do Steve Jobs é que ele era um cara muito bom de ler e criar tendência. Então, era um cara que ele batia o olho numa determinada funcionalidade, ou que ele criava, ou que ele via sendo explorada, e aquilo dava uma fagulha no cara, que ele olhava e falava assim: "Cara, isso daqui vai ser tendência ou vai ser comportamento". É claro que a partir de um determinado ponto o cara começa a ditar a tendência só por fazer o que ele faz, né. Mas ele era um cara que, assim, mais do que ser um grande desenvolvedor, ser um grande, comercial, ser um grande cara de marketing e tudo, na minha leitura, o primeiro ponto que faz ele ser diferente, é que é um cara que consegue e inclusive, né, tem os casos emblemáticos que ele falava que ele não acreditava em pesquisa, porque as pessoas, se você perguntasse, elas não iam saber o que que elas queriam, né. Então você tinha que ler o que as pessoas precisavam, o que elas iam ter interesse lá na frente e jogar para frente. E sim, aí eu acho que até antes do aspecto do marketing, é um cara que sempre teve como leitura o design thinking, né, é o pensar design, e não só o design puro e simples. É um cara que sempre se ligou em estética, sempre se ligou no design, na essência da coisa, mas um cara que sempre se preocupou com a, vamos chamar de embalagem
né, de tudo, que pode ser tanto literal, a embalagem dos produtos, né, o desenho dos produtos e tudo, mas isso que o Salomão está dando de exemplo de como embalar um lançamento de um produto, né, como embalar a criação de uma marca ou de um produto, é um cara que vai desde da essência. Então, para mim, o que diferencia ele, e sendo muito sincero, assim, é um tipo de coisa que mesmo depois da morte dele, você não tem grandes outras referências que carregam essa leitura e aí até uma obsessão dele, por isso, né, tem vários exemplos, os próprios ícones da Apple de maximizar, fechar a janela, né, aquelas bolinhas, Os detalhes, ele né. passou meses desenvolvendo aquilo. A curvatura, o ângulo e a curvatura da Apple, né, se você pega do iPhone, ele é igual o do computador do Mac, ele é igual o do lápis, a curvatura dos aplicativos é toda igual. Se você coloca E isso tudo um não em é cima do outro, bobagem, cara. isso cria identidade. Isso é o tipo de coisa que você não vê sendo discutido, mas isso são coisas simples que fazem essa diferenciação do produto e que o Abrão tá cagando pra isso. Diz que ele era extremamente minucioso até o ponto de surtar as pessoas, porque era realmente esse nível de detalhe. Mas só uma provocação, eh, para e pensa quantas tendências fortes de mercado vieram de uma Ele empresa. roubou. Isso? Não, Ah, tá, vieram desculpa, pode terminar, vieram de uma termina, empresa vai. onde o cara era o CEO. Vamos lá, a gente pode listar 1000 coisas. Pode listar, 1000 não, a eh, a gente vai listar umas 4, 5, né. não cara, não, vamos lá, vamos tentar? Vamos, vamos. O conceito de embalagem. Na embalagem, obra de arte de uma embalagem. É porque você tem esse Unboxings. Samsung Tá, vagabundo seu. não, 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 espera aí, Quando se espera aí. você pegar um iPhone, quando você É, abre o mas iPhone, cara, é mas uma mas Salomão, você vai me experiência. falar que não existia experiência de Não unboxing não antes da exi Apple? existia não existia. Claro que Não existia. existia, pra Cara, tecnologia não lógico existia. claro Salomão, que é que a gente não, não tinha dinheiro Abramo. pra comprar coisa que tinha isso na Cara, época. lógico que não, cara. Você pegava não, cara, Se lógico que não existia, cara, se você sem dúvida comprasse nenhuma. um artigo de moda de luxo, eu tenho certeza que tinha uma Assim, Ô caixa Abramo, ultrapensada. em eu tô falando de defesa um em nível muito defesa do superior, cara. Abramo, por Porra, exemplo, uma é como se o cara Tiffany tivesse inventado a embalagem, porra, vai tomar no cu, não, Cara, entendeu? mas é Ah, outro nível, cara. uma Você comprava um Tiffany é computador uma antes, vinha numa marca caixa feia, papel concordo. pardo, Não, com um monte de concordo. fio Pra embolado, tecnologia eu concordo, pra entendeu? tecnologia eu é, concordo. Mas vai é, lá, é. Chapoca, fala. Não, não, nesse caso eu tô até dando razão pra você. Uma Tiffany, por exemplo, sempre soube do valor de uma embalagem de uma Total, só joia que e era coisa criou de marca de luxo, eu o entendo Tiffany isso, Blue, né. beleza, de marca É, de luxo de é, joia, né. é. Então o cara trazer isso para um, entre aspas, "mainstream", porque o produto dele também nunca foi mainstream, e ele inclusive era um defensor disso, né, assim, era um Sim. defensor de estratégia de diferenciação, nunca liderança em custo, né. Tanto é que, eu lembro, o primeiro Mac que eu tive foi em 2004 talvez, 2000 por aí. E eu lembro que o carregador do computador, ele vinha com um plug que tampava o pininho, na época ainda era um pininho, então ele vinha com um plugzinho, ele se abria as laterais, você conseguia enrolar o fio no próprio carregador e ele já tinha uma presilha do carregador. Assim, são coisas que, para uma pessoa pragmática, é absolutamente irrelevante, mas que na hora que você olha o nível de cuidado e de, esmero ali com o carregador do telefone do computador, você viu o nível de preocupação, que de novo, se perde ao longo do tempo, especialmente à medida no momento que ele morre, e que você vê que hoje o iPhone nem carregador vem na caixa, e o Steve Jobs deve se revirar no túmulo a hora que ele Sem vê um dúvida. iPhone 17 que parece um olho de aranha com 3 câmeras, que pra Ah, ele é. aquilo era Isso também eu acho inadmissível. maravilhoso, isso é maravilhoso. É, Eu lembro do é, Chapoca defendendo pra mim o iPhone, dizendo que: "Não, o iPhone ele é pequeno, porque ele é feito pra você alcançar todos os pontos com o dedão". Aí no isso, próximo iPhone vem um iPhone talagada de iPhone é. desse tamanho, Me igual era os mas Samsungs. mas isso são coisas, é claro que, assim, tem uma tendência de mercado, tem pesquisa, o Sim. mundo evolui, e não O significa que próprio o Steve celular Jobs sempre crescer, esteve né. certo. Mas uma das coisas que ele mais criticava é porque na época eu tive isso também, eu sempre gostei de tecnologia, né, e antes de ter Mac, a onda, não sei se vocês vão lembrar, era o Palm Top, né.
era o É o Palm, pré, né? que É o que Palm. vinha com É. uma canetinha, com estilo, que você clicava aquela canetinha, escrevia, clicava nos botões e tal. E o Steve Jobs falava uma coisa que assim, é um absurdo você ter que criar um produto que tenha um estilo, sendo que você nasce com 10 estilos na mão. E isso já é uma forma dele ter essa mentalidade, antes de entrar com iPhone, com iPod, com touchscreen, né, ele falou: "Cara, você tem seus de usa os dedos", sabe, assim. E realmente é muito mais simples. Essa premissa era essa, tipo assim, ó, o telefone é feito para você poder alcançar todos os botões com uma mão só. Então assim, é pensado na usabilidade da coisa, né. Aí o trem desandou, mas o argumento inicial É. fazia sentido. Não, e eu acho maravilhosa como que, tipo assim, tudo eu fico pensando o que ele pensaria do Apple Pencil de 900, Então, de mas essa é uma R$ 900. reflexão interessante, sabe por quê? Eu acho, eu honestamente acho que muitas se ele ainda estivesse vivo, eu acho que muitas das coisas que a Apple inventou ou lançou definitivamente não seriam lançadas. Aquele óculos da Perdigão com certeza não teria sido lançado. E outra, agora, o que não dá para saber é o que talvez ele já tivesse ou já teria criado e que por algum motivo Não ou não saiu. existe ou não é mainstream hoje, né, porque também É. não vamos desvalorizar isso, assim, mesmo puta, o cara roubou a ideia de não sei onde, não tô falando que ninguém tem que Não, roubar a não, ideia de eu ninguém, assim, eu mas não é o nem não é mérito nem de enxergar dizer à frente, ele é um cara que sempre Não, teve. eu sempre achei que o mérito dele foi de melhorar coisas existentes, assim. Ele sempre foi o que sempre me deu raiva de é as melhorar pessoas não, né, de revolucionar completamente. melhorar. Ele enxergava a revolução de alguma coisa que já tinha sido feita, e ele fazia melhor. É isso, cara. Mas É muito é melhor. é, Ele transformava uma coisa que existia megatref, ele criava um mercado. Vamos lá, só seguindo a linha, falando da embalagem, tá, que é o não, básico. chega de embalagem. Nós falamos 10 minutos de embalagem. Chega Não, de a embalagem. gente falou Não, e vamos para sério o mesmo, chega de próximo. embalagem, pelo Não, amor de vamos para o Deus. próximo. Vamos lá, É. smartphone, Hã, música digital, sei. que eu era o Smartphone tocador de música. já existia. Tá, mas A quem o revolução dele foi acabou o teclado, Tá, a beleza? revolução foi o iPhone, Acabou concorda? o teclado, De vo de você ter acabou o teclado. aplicativo de você ter um monte de aplicativo no smartphone foi Não, a Apple isso já Store. tinha, isso já De você tinha. indústria de música. De novo, é o que eu tô dizendo, cara. Ele pegou um Ca negócio que já tinha cara, ele e fez simplesmente melhor. ele transformou a indústria da música. Ele transformou a indústria da música, não. O que transformou a indústria da música foi você poder baixar música. Ele Cara, inclusive fez um dos e piores sistemas da e história do vão universo, lá, que era o quem baixa iTunes. e vão O lá, quem baixa iTunes, música o hoje em dia? iTunes, Ninguém. o iTunes. Você lembra como é que era o iTunes, Salomão? Cara, iTunes era mas ótimo, porque tinha um iPod. é ruim hoje, cara, Até você mas na queimar o época seu era HD, ótimo. porque ele sincronizava com um HD específico. Se você perdia o HD, você perdia a sincronização, você perdia todas Cara, as músicas. tudo bem, mas Mas onde você não lembra, tinha no ó, HD, que você música comprava qual as músicas. sistema de música digital que na época não tinha um HD? Me fala. Ou Que você não tinha a tinha um mídia HD, física, ou você tinha mídia física, ou você ou tinha você HD. baixava, Outra opção, você não tinha ou você não baixava. existia não tinha nuvem. Não, você baixava. Era isso. Só que a Mas diferença ficava era, no seu HD. eu tinha um MP3 player, beleza, que eu podia Ok. colocar e tirar música do jeito que eu quisesse, e ele forçava você a sincronizar com a porra do iTunes com um Sim. HD específico. É, Quando você mas perdia o HD, você não podia sincronizar mais. Eu tenho um iPod Classic de 160 GB com as mesmas músicas há 20 anos, porque o meu HD queimou. Se você me falar que isso é usabilidade, Cara, mas eu pra vou que você cagar na sua cabeça, porque não cara, faz não, sentido. Abramo, vamos lá, Pessoa com qualquer 3 neurônios vai concordar comigo. não. Vai, vai. Qualquer pessoa que baixava É. música naquela época, precisava de um HD. Qualquer Todo tipo de mundo. música. Eu concordo, Inclusive no iTunes. E aí? eu concordo. E qual que é o crime disso? Não, é É que você não normal, tá entendendo, era você a não tá tecnologia da época. presta atenção no que eu tô não, falando. Você não tá entendendo o que eu tô o falando. Jobs era bom de Não tá fazer entendendo o que eu tô lock-in. falando. O negócio dele E era o aí qual seguinte. que era o lock-in dele? Você, para o seu iTunes funcionar, o que que ele fazia? Ele sincronizava o iPod, beleza? O iPod ou o seu device do iPhone na época, no HD do seu computador, beleza? Ou seja, o lastro dessas músicas estava no HD do seu computador. Se o seu HD queimava, você não podia sincronizar, senão você perderia todas as músicas. Não era uma lógica Tá, de e qual outra solução que tinha na época, além disso? toda a minha, que eu tinha um MP3 player que as músicas estavam lá dentro e estavam no meu HD.
Se eu É quisesse pela jogar uma lógica para um do lado e outra Watson. para o outro, eu não perdia E se uma aí ou a e outra. se o HD queimava, e aí? Aí eu ainda tinha meu MP3 player com todas as mesmas músicas lá dentro. Aí eu pegava um outro HD e jogava essas músicas para esse HD. É porque o Salomão, é porque é o seguinte, a estratégia do Steve Jobs era, você cria o ambiente dele, que era o iTunes, não era baixar música, era comprar música. Então você comprava, era uma mentalidade que na época fazia todo sentido, né, que não era como se você estivesse comprando, ao invés de você comprar um CD mídia física, você podia comprar, e melhor do que comprar um álbum, você comprava a música Você de comprava forma uma música. isolada, regular, pagando todos os direitos para os artistas, etc, etc, etc. Eh, na hora Essa que era a ele faz ideia, né? Era a é a ideia. ideia, é a Mas não concepção era da assim que coisa. funcionava não. Só que qual que era a lógica? Quando você fazia essa sincronia, você fazia com o seu aparelho Apple, e ele sempre foi de travar isso com o argumento de ser segurança. Aí esse argumento a Abraham adora, que a Apple é Acho muito mais maravilhoso seguro, isso. Apple não tem vírus, Apple não Apple dá não dá pau. pau. Isso Então, aí. e de Gabi já fato, perdeu nessa 2 época iPhones era já, dando pau. era Cara, mas muito é engraçado, cara. Hoje melhor a do que Apple a dá pau, média. mas lá atrás, cara, eu tinha 0 pau, Não, sempre 0. deu pau. Não, não, Cara, Sempre deu pau. dava, mas dava muito menos do muito que Muito menos. um menos, sistema open source, muito óbvio. menos. É, porque era Exato. Mas né, por que que dava menos? Disparado. Porque estava todo dominado, estava todo fechado. A era lógica fechadinho. dos aplicativos, inclusive, no início, ela não era open source. Ele só permitia, era uma burocracia danada para você poder criar um aplicativo para um aparelho e colocar esse aplicativo dentro do aparelho da Apple. Até hoje ainda é, mas na época era muito mais. Então, assim, essa forma dele blindar o sistema fazia com que ele pudesse criar esse tipo de E imagem. Só que, ve e lógico, cara, e trazia qual é o erro repercussão no nisso? sentido de, a Isso é uma partir do puta momento que você queima estratégia, o cara. HD, você se fudeu. Isso Não, isso tanto só não é, isso só Salvador, contribui, que o iTunes não existe mais. Então, senão não cara, porque existiria, porque entendeu? a tecnologia foi superada, cara. Não é só Só por isso, isso. é porque era Hoje você ruim. baixa direto do computador, você tem internet em C qualquer lugar. Você usa o É quê? basicamente por O isso. que que você usa pra ouvir Você música? O que que hoje você você usa baixa o seu O que que você Spotify. usa? Cara, Perfeito. a Por que que não é o tecnologia iTunes? mudou. Por Cara, que que não é o vamos iTunes? lá, em 2005 não tinha Spotify, tinha? Não, não tinha, tinha o iTunes. E por que que o iTunes não existe Era mais? era a tecnologia da época, cara. Não, Foi Salomão, é porque superada, é tem um uma produto tecnologia que melhor. foi sim, perfeito, É, tá ué. claríssimo. É, Mas ué. na Porque o época produto era não ruim tinha, e esse é agora meu tem um outro que é ponto. melhor, é isso. Sim, foi um Vamos produto discutir a que quando cabeça ele do homem, entrou não vamos vamos lá discutir gente, o não vamos produto discutir entrou, ferramenta não. mega inovador. Por que que não tem iPod hoje? Porque não tem sentido. Mas na época você vai falar que era ruim? Não, A fazia mesma sentido. coisa. Fazia Fazia sentido sentido o você ter iTunes, algum hoje não faz player. o menor É, sentido. exato. Não, Esse é o ponto, cara. não, mas não, a gente tá discutindo produto, é um produto que não existe mais, é isso que eu tô falando. Então É, olha só, aí olha só, a gente tá falando cara, aí ele é porque a gente pulou muito na frente aqui, porque Uhum. ele perde o emprego dele na empresa dele mesmo, por fazer Uhum. cagada lá dentro, né, por cagar na cabeça das antes pessoas antes do iTunes, do iPod e do iPhone. antes. Ele Ele Muito perde o emprego antes. resolve quando ele tinha basicamente o Macintosh, ele tinha um é computador, ponto. e aí ele resolve investir, tipo, tudo num computador novo e dá errado, né, e dá errado e começa a dragar dinheiro da empresa, e ele não desiste, aliás, essa era uma característica dele também, ele não sabia reconhecer muito bem quando ele estava errado não, e ele ia com as porra das ideias merda até o fim. Talvez essas ideias merda, Uma tenham hora virassem sido boas ideias. exato, tenha sido talvez ali o adubo para a ideia boa aparecer. Mas ele quase quebrou a Apple, tanto que os caras tiveram que afastar ele. Aliás, a Apple não quebrou por quê? Se os senhores que leram a biografia O dele. Tá, deixa eu só fazer um adendo aí, desse Hã. ponto. Na verdade não era questão de serem talvez na concepção do negócio eram ideias merdas, mas qual que era o ponto dele? Ele queria lançar um computador fora do comum, sensacional. Perfeito. E aí, enquanto o negócio não ficasse perfeito, ele continuava pondo grana, grana, grana naquele computador, indo, voltando, passando meses para arrumar a telinha do rolamento e não sei o quê. Com um produto Então que não custava é $10.000, né. esse é o ponto. Não é que É. o que ele queria lançar era merda. O que Não, ele queria óbvio que não, lançar óbvio que não. era num nível de preciosismo que não tinha mercado para aquilo. Então, na concepção do negócio, era merda, ponto. O produto era o sonho de qualquer pessoa Tá. viciada naquilo. Só que não parava de pé. Era uma coisa que não parava de pé e realmente a grana, injetando grana, e tinham outros produtos que estavam mais ou menos certo. E o principal ponto da saída dele foi política.
foi que ele deixava todo mundo louco e começou a brigar com É, Deus e o mundo, né. mas ele estava dragando dinheiro da empresa. Se eles não E afastassem ele, ele poderia ter quebrado a Apple. E a e Apple só não quebrou por quê, senhores que por causa leram? dos Apple lovers que Não, tinham, né. porque o Bill Gates fez um cheque para ele nessa época para não deixar a Apple quebrar. O Bill Gates não deixou a Apple quebrar. Foi o Bill Gates que salvou a Apple quando a Apple estava quase quebrando. Ele é afastado, beleza, e aí ele é afastado e vai viver, e nessa época ele já renegava a filha dele, né. É um ser Já, humano muito legal esse que sempre vocês renegou. defendem. É. Aí ele já renegava a filha dele, e ele foi lá viver um período sabático, não serviu para ele ser legal com a filha dele, tá, o Ó, período sabático, Ele foi não pra serviu. Índia, só né? um ponto. Ponto É, inicial, quem puxou o tapete dele foi o cara que ele mesmo contratou, que foi o John Sculley, né, eu tô que era o ligado, cara da tô ligado. Pepsi, É. que inclusive tem uma passagem que eu acho genial, mais uma coisa genial do Steve Jobs, foi como ele convenceu o cara da Pepsi a ir pra Apple. Vender água doce. Que o É. cara era o pica da Pepsi, e ele chegou pro cara e falou assim: "Você quer ficar vendendo água com açúcar ou você quer mudar o mundo?" E aí o John É. Sculley foi pra Apple, virou o presidente da Apple, o CEO, e foi ele que fez a movimentação para tirar o Steve Jobs. Ou seja, É. puxou o tapete dele. Aí nessa época, enquanto ele estava no deserto, né, ele funda a Next, né, Que é Isso. que vendida por alguns milhões, não é dá muito certo, vendida, mas é mas vendida. ela fracassa comercialmente, né. Sim, fracassa. Porque a Ele Next é a realização do sonho desse mega computador, né? exato, exato, exato. Ele investe na Pixar, né, na verdade ele compra parte da Uhum, Pixar, né, então a uhum. E Pixar já ajuda existia. ativamente no lançamento dos primeiros É, filmes, Faz a Toy é, Story. ele que é um sucesso. diz a lenda que funcionou muito porque ele deu pouco pitaco na época da Pixar. Eh Vamos lá, tem uma história da Pixar que é interessante sobre ele, tá. Vamos ver. No Eu acho roteiro bom que original do Toy hã, Story, o hã, Woody ia ser o vilão do filme. aham. Quem parou tudo e falou: "Não, cara, o cara que o Tom Hanks faz a voz não pode ser o vilão, tem que ser Não é o mocinho Tom também". Hanks. É o Tom Hanks é quem faz a voz do Woody. Não é. É Parece É, que é, mas Woody? não é não. Não, é pesquisa sim, aí, é sim, é sim, é sim. é o Tom É? Hanks. É o Tom Ah, Ele Hanks. falou: É. "Não, Tom Hanks, não sei o que, mocinho, o Woody não pode ser vilão". Ele encheu o saco pra mudar o roteiro, mudaram o roteiro, e o ponto forte do Toy Story é a relação dos 2 amigos, do Woody e do Essa Buzz. história eu não sei não, porque eu não li a biografia dele não, eu só sei do essencial. E aí nesse período eles chamam ele de volta à Apple, porque a Apple estava indo para o buraco. E de fato, é quando ele começa a revolução de verdade, eu acho. É Aí aí que eu sim, acho que ele aí eu começa a acho que é o revolução ponto de alto. verdade. Que aí sim, iPhone, iPod, né, e chega aonde está aqui, que na verdade é eco da iPad. genialidade dele. Eu não nego a genialidade dele não. Eu acho que hoje a Apple vive muito do eco da genialidade dele, porque a Apple não eu inova de concordo. verdade desde que ele morreu, né, Isso assim, eu concordo. eh, a Apple acompanha as mesmas tendências que está todo mundo fazendo, né, hoje. Ao ponto inclusive da Apple ter dado alguns tiros na água nesse caminho, assim, Mas né. quando ele estava vivo, a Apple inovava? Inovava, claro, ele sempre foi isso aí, cara, ninguém tira dele não, ele sempre foi um cara que Ah, mas você não enxergava falou as que a Apple coisas. copiava as Co outras coisas copi e melhorava a tendência, mas isso aí é ser visionário, Salomão. Então mas assim, concordo, esse é isso é meu ser ponto, visionário. O que eu não esse é meu aceito ponto. é dar a ele o papel do criador, é como se ele fosse Deus que criou o mundo Não e no é, cara, sétimo dia mas descansou, entendeu? Não é não é verdade. não é É, verdade. Mas o é. ponto é, muitas vezes, quando você pega alguma coisa e revoluciona e transforma faz de uma forma diferente, isso é revolucionário demais, cara. E isso não é qualquer um que faz não, e ele fez isso com várias coisas, uma atrás da outra, não em relação a produto, em relação a lançamento, em relação à tendência, em relação a marketing, em relação a modelo de gestão que não era tão correto, e a gente concorda com O isso. modelo de gestão Mas dele era assim, Mas do assim, capiroto. eu acho que tem que fazer uma certa distinção, assim, escroto é escroto independente da época, mas na época dele, a escrotidão era proporcionalmente menor aos olhos de hoje, Era assim, mais tolerado. Vale dizer era que ele um era um típico boomer, né, Chapoca. Ele era o exatamente, típico exatamente. boomer do ponto de vista de quando ele nasceu, né, não E do ponto de vista de como ele agia. e digo mais, assim, eu acho que o fato de ser como ele era, inclusive influenciou muita gente a olhar para ele e falar: "Esse é o modelo", né. O cara confundia a lógica de, pô,
o Steve Jobs tem sucesso porque ele também é um escroto. Ser escroto dá resultado, né? Sem separar da genialidade do cara. Então, eu acho que tem isso. E assim, agora, algumas das coisas que a gente tá falando aqui do Steve Jobs condenando, entre aspas, com relação à questão, copiou tecnologia do outro, não inovou nada, ele pegou e fez melhor e tal. O Bill Gates fazia exata, E ipsis literis a É, mesma demais. coisa. vamos lá, né? A diferença é que o Bill Gates não tentava parecer o Vamos criador lá. de tudo, ele Cara, tem só uma ficava passagem. Sabe rico. qual que é a diferença? É. A diferença é que o Steve Jobs era esse cara comercial que você falou. Era um cara de storytelling, era um cara que sabia embalar as coisas. E o Bill Gates, Olha velho, só, o o Bill Bill Gates era um Gates era, engenheiro. era o cara da O programação. Bill Gates era um Era, engenheiro. era Olha, mais olha só, olha que maluquice. Você já viu o vídeo do Bill Gates dançando no palco? É Já das coisas mais é bom demais, constrangedoras da é bom face da demais, é Terra. maravilhoso, é maravilhoso. É sinal dos tempos aquilo ali. É. O cara, isso é uma prova, olha só. O Steve Jobs, quando ele ficava puto e ia brigar com o Bill Gates, eh, ele ele estava puto por um negócio que o Steve Wozniak tinha desenvolvido, entendeu. Então era tipo assim, era o comercial brigando com o com o engenheiro. Então era tipo assim: Esse negócio que você fez é copiando o meu sistema é tudo que o puto do Wozniak tinha virado noites e noites fazendo", entendeu, porque o Steve Jobs ficava infernizando ele. Mas é óbvio, né, é cheio Ca- de Tem é camadas. Tem uma é, passagem dos dois que é sensacional também, que no auge da disputa, eles meio que resolveram selar a paz. E aí numa convenção da Apple, entrou no telão, ao vivo, o Steve Jo o Bill Bill Gates. Gates. Só que no palco, o Steve Jobs estava pequeno e o Bill Gates estava gigante na tela. Então ficou parecendo que era, assim, um deus com um um homem miniatura, entendeu. Então diz que isso para a imagem ficou uma imagem muito de superioridade do Bill Gates e de é. fraqueza do Steve Jobs. Diz que foi o maior erro em apresentação que o Steve Jobs cometeu foi esse, entendeu. É. Ô, vamos para os quadros? Porque senão a gente não acaba hoje, porque o tema é quente. Vamos começar pelo mudamos de opinião? Mudamos de opinião. Vocês querem que Vamos lá. eu fale a minha primeiro ou eu posso começar? Pode Porque hoje o começar. tema Você tá. mu É a primeira vez que eu te vejo sorrir isso. hoje. Pode É, começar. mudamos de opinião. A Apple não é só o maior golpe do mundo contemporâneo, na minha opinião, né, eu mudei de opinião. Os fones são bons, apesar de ridiculamente superfaturados, mas são bons. Os fones são bons. Aí, ó. Tudo bem. Quer ir, Salomão? Cara, eu mudei de opinião um pouco sobre o modelo de gestão do Steve Jobs. Eu acreditava muito, que a gestão, de impacto, Da pressão. ela fazia muita coisa acontecer. Hoje eu não Faz. acredito totalmente. Não, faz, Hoje eu faz. acredito em parques. Não, Ah, faz mas o custo é acontecer, o alto, né? custo, É, a que custo é, isso? eu acho e mais, e uma outra coisa que dá pra ver, a gente até falou num episódio aqui de 5 anos atrás. Você não pode julgar que você é um gênio e agir como Steve Jobs. Você tem que julgar que você tá muito abaixo e agir É com isso, mais eu delicadeza, sabe. Eu acho que você esse não é é um o Steve Jobs, você é o Alexandre Abramo, entendeu? Vai é. trabalhar, acorda cedo e vai trabalhar, é isso. Você é mudando de opinião, Chapoca. Não, o meu mudamos de opinião, assim, como eu consumo os produtos e acompanho ele há muitos anos, no início eu tinha um pouco desse romantismo mesmo. Eu misturava as coisas e confundia Steve Jobs com Apple e achava brilhante. Assim, eu não questionava. Tudo que era feito, eu já olhava no intuito de, cara, isso aqui é espetacular. E com o tempo eu comecei a ser mais crítico, sacou? E olhar e ver que, assim, especialmente depois que ele morreu, a Apple tem perdido muito espaço, na minha opinião. Ainda, para mim, entrega a melhor solução em termos de usabilidade, Sem dúvida. mas mas o principal que eu acho, assim, eh, cara, a balança pesou muito contra a partir do momento que você começa a olhar como que ele era meio mau caráter no sentido pessoa. Então, a hora que você vai olhar para a questão da família, a questão da filha, a questão dos pais, era um cara meio ingrato, sabe, assim,
Mas Então, era para mim, caráter, perdeu cara? muito da genialidade e do pedestal que eu botava ele. Se a pessoa é ruim, eu não sei o quanto que isso vale a pena, sabe? Mas eu acho que era mais loucura do que ruindade, sabia? Eu acho que ele era um cara meio que out. O pessoal tem um ponto, até, voltar no tema pra gente progredir, que o pessoal falava que ele na cabeça dele meio que moldava a realidade. Ele falava assim: "Cara, é isso", e ele parava de enxergar algumas coisas que todo mundo enxergava, sabe? Pode ser. Até que pode ser um pouco loucura, cara, do cara. Ma ma mas Eu não para sei mim é o se ele seguinte, entendia isso, sabe? antes ele era brilhante e depois para mim ele virou um grandíssimo de um filho da puta, entendeu? É, eu não tenho essa visão não, eu acho que ele negligenciou sim, mas eu acho que era por não ver algumas coisas. Ele ficava cego em relação a algumas coisas, Pode não por ser. maldade, assim, quem sou eu pra falar o Vai que que era, saber, o que né? que não era, né, não dá pra saber. Mas minha Nunca teoria é saberemos. essa. Tipo assim, ele tá cagando pra minha teoria, mas minha teoria é essa. É, tudo bem. Vamos para um isso não é um conselho? Eu também começo o meu. Isso não é um conselho. Compre produtos da Apple, eles são ótimos e baratos. Vai, Salomão. Vou dar um conselho estilo Steve Jobs, tá? Seja tão difícil de lidar que a empresa pense 2 vezes antes de substituir você. Não por admiração, mas por medo. Eu tenho 2, eu tenho 2. Vai. Isso não é um conselho, mas não se preocupe em ser querido, só em ser respeitado, que é um pouco parecido com o que o Salomão falou. E o outro é o seguinte: ignore pesquisas quando elas atrapalham a sua intuição. Isso é maravilhoso, cara. Esse foi muito bom. Essa é bem boa, Jamaica. Esse é o melhor não é um conselho até hoje. Eu acho que é Esse eu vou esse. usar pra caramba. É. Tudo bem, vamos pro PDI? Vamos pro É. PDI, eu quero ficar por último. Vai lá, porque vocês vão Cara, vai é o lá. livro do Steve Jobs, cara. Tá bom. É uma puta biografia, cara. É uma É? puta É, biografia. É bom pra Walter caramba. Isaacson, né. Conta tudo em detalhe, é muito legal, conta toda a história da entrada, da saída, quando ele foi para abriu a Next da Pixar, até o retorno dele. Eu só acho que ela tem uma falha na biografia. A melhor parte, cara, que é quando ele alavancou, iPod, iPad, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ela não é tão profunda. Mas até aí é uma biografia muito profunda, mas é um livraço, cara. Assim, não tem como recomendar É diferente. é o Walter Isaacson, né, ele fez biografia É, da ele Viva, ele é um uma puta galera. biógrafo, é um Ele é puta muito biógrafo. legal. Ele esteve com o Steve Jobs por muitos dias, né, o Steve É, no Jobs final inclusive da vida tinha dele. isso, assim, É, sim. era um cara muito criterioso, que não queria que fosse feita biografia, é um cara que, né, como teve um câncer, já sabia que ia morrer, então ele se preparou muito em função disso. Então, acho que o livro tem umas coisas bem interessantes mesmo. Bom, eu sabia que o Salomão já ia indicar o livro, e aí do Steve Jobs, na verdade, eu tenho 3 indicações, que são rápidas, simples, mas que contam muito sobre ele e sobre a forma dele de pensar. São 3 vídeos bem rápidos no YouTube, para quem nunca viu, vale a pena ver. O primeiro deles, tem em inglês, mas eu achei em português para poder ficar mais fácil, que é Steve Jobs sendo insultado por um programador. Pô, isso é Aí legal mesmo. Isso é ele legal. Eu não numa vi, numa esse eu não vi. convenção. Essa é muito Manda aí foda, muito depois foda. no Eu mando, eu mando. A gente bota na descrição do vídeo também. É, muito legal. E o cara fala, enfim, como é que ele se sentia sendo, assim, criado um negócio que tinha dado errado, e ele desconstrói a forma de raciocinar do cara, assim, e absolutamente Com elegante muita na educação. forma É, com na muita forma de educação. responder. Então eu não vou dar spoiler, vale a Vale a pena pena mesmo. assistir. O segundo é o discurso dele de Stanford, em Bem 2005, legal também. Aí ele que já é perto de muito morrer, foda. é muito legal. esse é Esse sensacional. esse é muito foda, que no final das contas é o Stay Hungry, Stay Foolish, né, que ele vai falando e ele já fala sobre a doença dele, ele já estava, né, acometido ali pelo câncer, então ele fala muito sobre vida, é um discurso belíssimo, assim, clássico. E tem um outro que também é bem curtinho, que aí fala da genialidade dele em termos de gestão e construção de time pelo lado positivo, que é o Building a Team of A Players.
que ele conta como que ele construiu equipes trazendo pessoas de nível A, e que as pessoas de nível A só queriam trabalhar com pessoas de nível A, e aí a coisa evoluía. São 3 vídeos diferentes, com abordagens diferentes, mas que ajudam a mostrar muito a forma dele de pensar, a parte legal. Cara, deixa eu acrescentar a propaganda, cara, eu acho que é 1984, Isso, é do isso. Super Think Bowl. Different. Tem Uhum. tem que olhar, do Think the é bem bacana. É Mudou um bastante o conceito, manifesto, né. é um manifesto e mais, criou aquela coisa de, cara, o mundo é quadrado, né, o mundo é É. Windows, né, e a gente é diferente, que é uma puta É aula uma de alusão propaganda. ao 2001 Odisseia no Espaço, né, Sim. do É, HAL e do 1984, do Big Brother, é. né. Sim. Eu ainda acho o manifesto da Nike bem melhor, mas é legal mesmo, vale a pena ver. O e eu acho que o Chapoca talvez tenha, falado do ponto que a gente praticamente não falou no episódio, e que possivelmente foi a maior genialidade do Steve Jobs, que foi de fato se cercar de gente sempre brilhante, para poder transformar um pouco do que ele imaginava nos melhores produtos. Isso aí eu acho que ele fez muito bem a vida dele inteira, né. É só você olhar em volta dele o que que floresceu, assim. E sendo que ele não era o cara de código, né, sendo que ele não era o cara que botava a mão no código. Então, eu acho que vale a pena. O meu, eu acho que não podia ser diferente. Eh, o meu eh, o meu PDI dessa semana é A Estrada do Futuro, do Bill Gates. Eu acho que não podia ser diferente aqui. É um livro que o Bill Gates, lança em 95 e basicamente acerta tudo do que ia acontecer com o futuro da humanidade, sobre internet, sobre tecnologia, falando que hardware ia ser commodity, que o caminho era o software, que a internet ia revolucionar, aliás, nem chamava de internet, né, ia revolucionar o mundo, que ia revolucionar a educação, ia revolucionar a comunicação, que ela ia ser barata, rápida, onipresente, que vai que o e-commerce, ele previu o e-commerce, ele previu o e-mail como padrão de comunicação, ele previu o trabalho remoto, não é, porque isso não fazia o menor sentido, consumo de conteúdo digital. Cara, ele acertou tudo, beleza? Ele acertou tudo. O que que ele não viu, tá? Não é que ele errou, é que ele não viu. Surgimento de rede social, isso ele não tem no livro, então não fala de rede Provavelmente porque social. ele não é um cara muito social, né. Exato, talvez. É, Cara, mas Se você bem que sabe o que você sa Zuckerberg também faz não. sentido. você sabe É. que faz sentido isso, assim. Ele só erra basicamente por isso, e ele não e ele, eh, e ele não crava o smartphone como centro da vida digital. Ele fala que ele pensa num computador móvel, vai. Então, assim, em alguma medida acerta, né, só que ele não acreditava que isso ia vir de um telefone, né, é É, porque mas é um computador móvel, não é um telefone. exato, exato. Tanto que a Ele gente usa acertou. como computador É, móvel, a gente não usa como muito mais que telefone hoje, telefone. né. Mas ele também, e talvez também por causa da personalidade dele, ele não prevê o impacto emocional que isso teria na humanidade, né, de como que as pessoas iam mudar o Agora, comportamento a partir desse negócio, né. tem uma entrevista dele, eu acho que é no David Letterman, É muito Exato. explicando a bom. É internet. sobre o livro, é sobre o É, livro. Ele tá dando entrevista sobre o livro, então é vale a muito pena ir bom. ver, cara, que ele crava tudo. O livro dele É. é de E o David Letterman ainda 95. dá uma sacaneada nele, né. Dá uma O David sacaneada, tipo, Letterman pra quê, né? sacaneia ele. Tipo assim, pra quê? Tipo assim, né. Ah, você Então pode assim, mandar cara, e-mails, né, pode mandar cartas, né. você pode mandar carta, ele fica sacaneando, mas assim, até porque né, O a papel dele é provocação esse, é. dele é essa mesmo. Então, assim, como provocação fica isso, mas realmente é um livro muito interessante, tá. Então assim, eu fiz de sacanagem, mas realmente é muito interessante, Mas os então 2 andam muito vale a juntos, pena. é. Muito, cara, muito. E É. inclusive a história dos 2 tem outros pontos, mas que não deu pra gente passar, porque senão é que o tema é muito quente pra mim, então eu não ia permitir que a gente falasse tudo que precisava. Então é isso, senhores, tchau, até semana que vem. Tchau, Boa, Salomão. até semana que vem. Tchau, Chapoca. Valeu.